Olá, primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Tânia. A gente vai dar prosseguimento, então, ao nosso conteúdo sobre ciclo celular, tá bem? Então, na última aula a gente viu, né, relembrou, na verdade, a forma do núcleo, a constituição nuclear, né, relembramos sobre a estrutura cromossômica, tá? E aí nós comentamos que o cromossomo, ele é um emaranhado de DNA, enrolado, né, condensado, com a ajuda de proteínas, no caso as histonas, tá? Então, nesse contexto, nós temos um conceito, né, de cromossomo, no caso o DNA em forma de bastão, e quando esse DNA está descondensado, ele está na forma de cromatina, tá? E relembra comigo, né, que nós diferenciamos o cromossomo, seria o DNA enovelado, tá? Condensado. E a cromatina seria esse DNA descondensado. Aí você me pergunta, qual o motivo, né, de eu ter o DNA por hora condensado e por hora descondensado? Meus amores, esse grau de condensação do cromossomo ou não condensação vai depender de que fase do ciclo celular essa célula está passando, tá? Então, lembra, ciclo, né, são etapas que se repetem ciclicamente, tá? Então, ciclo celular nada mais é nada que uma sequência de etapas em que o núcleo de uma célula precisa passar para que essa célula ela se divida, tá? Então nós temos duas fases, duas grandes fases em que um núcleo vai passar, né, por esse ciclo. Seria as duas fases as fases no caso, né, da intérfase e seria a fase da divisão celular, também chamada de mitose, né, ou meiose. Bom, aí eu vou ter dois tipos de divisão. A gente vai relembrar hoje um pouco da intérfase e vamos estudar a mitose, tá? Na próxima aula a gente vai estudar a meiose, tá bem? Galera, então a intérfase, ela é uma fase do ciclo em que a maior parte do tempo as células estão nesta fase, tá? Na fase da intérfase. Olha aqui, ó, como a imagem te mostra, 90% do tempo que uma célula tá, né, que uma célula se encontra, ela tá na fase de intérfase, que é uma fase onde a célula tem reações metabólicas bastante intensas, onde ela trabalha bastante, ela produz muitas substâncias, proteínas, carboidratos, lipídios, tá? Para que ela se prepare para uma nova divisão celular, tá bem? A gente vai entender quando a gente for estudar mitose e meiose para que dividir, tá? Então calma aí. Bom, na intérfase, nós vamos ter três subfases. A fase G1, a fase S e a fase G2, tá? G significa gap de intervalo. Então, nós temos na G1 o intervalo 1 e na G2 o intervalo 2. A fase S, né, vem de síntese, ou seja, produção de alguma coisa. Nesse caso, a produção vai ser de DNA, tá? Então, nós temos aqui na intérfase as três fases, a fase G1, a fase S e a fase G2. Galera, na fase G1 vai haver, né, eu vou até passar aqui para você, vai haver, né, tanto na G1 quanto na G2, uma grande atividade metabólica, que mais? Produção de RNA, né, e proteínas especificamente, tá bom? E é nessa fase, né, na fase da intérfase, em que o DNA ele vai ser encontrado em forma de cromatina e não de cromossomo. Então ele vai estar descondensado, né?
todo, vamos dizer, de uma forma bem comum, ele vai estar frouxo, tá? E não vai estar condensado na forma de cromossomo, justamente para possibilitar a duplicação desse DNA, tá? Então, tanto na fase G1 quanto na fase G2, você vai ter ali um aumento muito grande da reação metabólica para a produção, por exemplo, de carboidratos, de proteínas, né? Lembra que a célula vai se dividir, então ela precisa duplicar tudo que ela tem para poder manter, né, a taxa de componentes nas células futuras, né, nas células filhas. E a fase S é uma fase muito importante, porque é nessa fase S que você vai ter a duplicação do DNA. Lembra, as células do nosso organismo, né, elas têm 46 cromossomos, as células somáticas. Elas têm 46 cromossomos. E as células filhas também terão que ter 46 cromossomos. Então, elas precisam manter esse padrão de número cromossômico. Por isso, é necessário que haja uma duplicação de DNA antes que a célula se divida, tá bem? E essa duplicação acontece justamente na subfase S da intérfase, tá bom? Então, em uma ordem, né, cronológica, na intérfase você tem a G1, aonde você tem o DNA em um único filamento, né? No caso aqui, uma única cadeia de DNA. A fase S, onde o DNA duplica, e a fase G1, onde o cromossomo, né, o DNA, já tem duas cadeias de DNA, onde uma é cópia da outra. Tá? A gente vai entender daqui a pouco por que isso é importante. Bom, na nossa aula de hoje, então, a gente vai seguir para a fase de divisão celular propriamente dita. Como eu falei para você anteriormente, a célula se divide em dois processos. Ela pode se dividir, né, através de dois processos. Ou ela se divide por mitose, ou ela se divide por meiose, tá? Então, dependendo qual é o objetivo da divisão, ela vai dividir por mitose e vai dividir por meiose. A gente vai estudar hoje a mitose. Vamos lá? Galera, quando uma célula vai se dividir por mitose, qual o objetivo? Principalmente para a formação de novas células, tá? Então, sempre a divisão tem o objetivo de formar novas células, tá bom? Na realização da mitose, especificamente, um dos objetivos seria a reposição celular. Seria você renovar as suas células. Por exemplo, se teve um corte ali na perna, tá? E aí, quando você teve esse machucado, esse corte na perna, algumas células da sua pele se perderam, né? Durante esse machucado. E aí, para que haja essa cicatrização, para que haja essa renovação do tecido da sua pele, é preciso que as células vizinhas ali àquela lesão, elas sofram divisão celular para recompor aquela parte que foi perdida, tá? Então, uma célula, ela vai produzir uma cópia exatamente igual, né, à célula original. Então, uma célula vai originar 2, 4, 8, né, sucessivamente, até que aquela parte que foi perdida seja renovada, ok? Então, aí você tem a reposição de uma parte do corpo, né, de um ferimento. Então, já te adianto, né? A cicatrização, a renovação de um órgão, a renovação de um tecido é feita por mitose. Também posso utilizar mitose para realizar um processo reprodutivo. Como assim, professora? Algumas células realizam a mitose, né, para reproduzir. Então, a gente pode falar que a gente pode citar, por exemplo, os protozoários, né, alguns protozoários, eles realizam a divisão binária,
né? Eles são micro-organismos, são unicelulares, e aí eles podem se reproduzir através da mitose. Tá? Então, eles utilizam a divisão celular para a reprodução. Importante frisar, né, muito importante, na verdade, é frisar que a mitose ela é um tipo de divisão equitativa, tá? Do número de cromossomos. O que significa isso? Que ela é uma divisão equacional e que o número de cromossomos ele vai se manter, tá? De uma célula, né, que sofreu divisão, nas células filhas, o número permanecerá o mesmo, tá? Então, na divisão aqui tu vai perceber uma variação da matemática, tá? Como assim, professora? Se uma célula tem 20 cromossomos e ela sofrer divisão celular, ela transformar-se em duas, essas duas resultantes também vão ter 20 cromossomos, tá? Então, se uma célula tem 40 cromossomos e ela sofrer divisão celular, sofrer mitose, ela originará duas células também com 40 cromossomos. Então, o número de cromossomos, né, ele se mantém o mesmo, tá? Mesmo que a célula entre em divisão. Ok? Então, olha só, gente. Aqui eu represento para você, ó, dois tipos celulares, né, que a gente vai chamar de N e 2N. Como assim, professora? O que é N e o que é 2N? Nós chegamos a comentar que nossas células, né, têm 46 cromossomos. Desses 46, eles estão organizados em 23 pares. Quando uma célula tem pares desses cromossomos, a gente vai chamar ela de célula 2N, ou também chamada de diploide. Tá? Diplo significa 2, então tem cromossomos em pares. Já quando eu não vou ter cromossomos em pares, mas sim um representante apenas, então eu vou ter a célula chamada de célula N ou haploide, tá bom? Então, as células somáticas do nosso corpo, célula do músculo, dos ossos, da pele, elas são todas 2N. Então, elas vão ter ali um número, né, no núcleo, os cromossomos em pares. Já os nossos gametas, né, nas mulheres o ovócito secundário e nos homens o espermatozoide, eles vão ser haploides ou também chamados de célula N. Será por quê? Tu vai entender quando a gente estudar meiose, tá bom? Olha lá, galera. Presta bem atenção nessa nossa última parte da aula de hoje, tá? Gente, a mitose é dividida em 4 fases, tá bem? Essas 4 fases são em ordem: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Então, eu coloquei para ti aqui no slide as 4 fases, aí eu vou falar, né, de cada uma delas. Galera, a primeira fase chama-se prófase. Olha só, a palavra, o nome da fase já é uma dica, tá? Para o que acontece nela. Eu vou te explicar tudo tintim por tintim. Prófase, pró, significa primeiro, pró, primitivo, a primeira fase, tá? Então, é a prófase, é a primeira fase da mitose, tá? Então, pró, primeiro, e fase, né? Obviamente, né? Vem de período ali, né? De fase. Então, é a primeira fase da mitose. O que acontece nessa fase? Galera, nessa fase, lembra que na intérfase a cromatina está, né, presente, o DNA está descondensado. Então, quando a célula sai da intérfase e entra na mitose, ela já entra na primeira fase, né, que é a prófase. Então, é nessa fase que o DNA vai começar a se condensar. Eu vou começar a condensar aqui os cromossomos, tá bem? Ok.
Então, nessa fase, o DNA vai começar a se enrolar, tá? Ele vai começar a formar lá os cromossomos, tá ok? Além disso, o que eu vou ter? Lembra que a gente estudou em citoplasma? Tá? A gente estudou uma organela chamada de centríolo. Eu comentei contigo na aula que o centríolo ele tem 3 funções principais, tá? Uma delas seria formar os cílios, né, das células, tá bom? Não os nossos cílios, tá bom? Os cílios das células, tá? Que elas usam para, algumas têm, né, para locomoção, para limpeza, para algumas outras funções. Uma outra função seria a formação dos flagelos, tá? Que é um certo tipo de cauda celular que tem função principalmente para locomoção. E uma terceira função do centríolo, que seria para auxiliar justamente aqui, ó, na divisão celular. Eu até falei para você na aula que a gente ia ver isso, né, na mitose, que a gente ia relembrar uma função do centríolo. Então tá aqui, né? Ele bonitinho. Galera, o que é centríolo? Lembra comigo. Centríolo são duas organelas, tá? Em forma de tubo. E aí, esse tubo, ele está em dupla, né? Como eu falei para você, 2 organelas. E aí, como eles estão em dupla, o que vai acontecer? Essa dupla vai se separar. Então, na prófase, eles estão juntos, né? E na hora da prófase, esse centríolo ele vai começar a se separar para polos opostos da célula. Então, essa dupla vai se separar, um centríolo vai para a esquerda e o outro vai para a direita. Então, eles vão para polos opostos. Um vai para um lado e outro para outro. Isso era para quê? Calma. Galera, nesse ponto também, a partir do centríolo, eu vou ter a produção, né? Eu vou ter o aparecimento, a formação de algumas fibras, certo? Então, se você observar, ó, tá aqui, ó, na imagem, fibras do fuso em formação. Então, essas fibras aqui, ó, que se formam é proteína, tá, gente? Isso aqui é proteína chamada de tubulina, tá? E aí essas fibras proteicas começam a se formar aqui entre o centríolo e outro, tá bem? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, que o centríolo está se afastando, que eu começo a iniciar a formação da fibra do fuso, a membrana nuclear, ela começa a se desintegrar. Ela não vai sumir, tá? A membrana que recobre o núcleo não vai sumir, ela vai se desintegrar por um tempo. Ela se fragmenta, ela se reparte por um tempo, tá? Para que ela facilite ali o processo de separação dos cromossomos, tá? Tu vai já entender. Olha só, gente. Nesse contexto, quando a carioteca, né, ou membrana nuclear, ela some, né, ela fragmenta, ela se desintegra, e o centríolo ele chega nos polos opostos da célula, termina a prófase e eu começo a segunda fase da mitose, que é a metáfase. Fase significa período, né? A fase. E meta significa metade, meio. Ou seja, nessa fase, a cromatina já se condensou totalmente, o cromossomo já se formou e ele vai formar, né, os cromossomos, eles vão formar aqui, ó, uma linha, tá? No centro da célula. Então eles se posicionam aqui, ó, numa fileira no meio da célula. Por isso que o nome da fase é metáfase. Meta significa meio, o que significa dizer que os cromossomos estão no meio da célula, tá bom? Então é lá onde eles vão estar posicionados. Como é que eles se posicionam aqui? Quem é que ajuda eles a se posicionar? Justamente as fibras do fuso, tá? Lembra, né?
elas começaram a se formar aqui na prófase. Eu voltei um slide. A se formar aqui na prófase. E é elas que vão ajudar o cromossomo que está se condensando aqui a se posicionar, tá? No centro aqui da célula. Professora, para que isso? Vai já entender. Amores, essa região onde você vai encontrar cromossomos chama-se placa equatorial, tá? É a região mediana onde os cromossomos estão situados, estão posicionados na fase da metáfase, ok? É nessa fase também em que tu vais ter o mais alto grau de condensação dos cromossomos. Então, eles vão estar bem condensados, o DNA está bem enrolado aqui, formando os cromossomos. Tá? Lembra, né? Que ele vai estar duplicado justamente porque ele já passou pela fase S. Olha lá, ele era uma cromátide só, né? Era uma cromátide só, era um braço só aqui. Só que ele duplicou, então agora ele vai ter duas cromátides. No caso aqui, eu vou chamar de cromátides irmãs. Uma é a cópia da outra. Galera, na célula aqui eu vou ter quantos cromossomos? Eu vou ter 4 cromossomos, ó. Pode contabilizar. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 4 cromossomos aqui duplicados. Tá bem? Então, essa é a fase da metáfase. O que vai acontecer agora? Gente, cada fibra do fuso, ela vai se ancorar a uma região próxima que é o centrômero, tá? Ao centro do cromossomo. Então, como se esse fuso aqui agarrasse o centrômero e no caso, vindo de cada um centríolo, né? E uma fibra agarrasse cada lado aqui do centrômero, tá? E agora o que vai acontecer? Vão brincar de cabo de guerra. Um centríolo puxa de um lado e outro centríolo puxa de outro. O que vai acontecer? A terceira fase, que é a fase da anáfase. Olha só. Os cromossomos eles vão se destacar, tá? Então eles eram, ó, vou voltar aqui no slide. Eles estavam grudadinhos, tá? As cromátides. Agora elas se separaram, tá? Então a principal, na verdade, o principal evento que acontece na anáfase, que é a terceira fase, é a separação das cromátides. Elas vão se separar e serem guiadas para polos opostos, tá bom? E anáfase, fase, período, e ana significa separação. Então, é a fase da separação das cromátides. Uma porção de cromátides vai para um lado da célula e outra vai para o outro lado da célula, tá bom? Dessa forma, há a distribuição aqui igual desses cromossomos, ok? Professora, quer dizer que o cromossomo agora está pela metade? Não, não tá. O que quer dizer aqui é que antes eu tinha um cromossomo que estava duplicado. Eu tenho um centrômero, então eu tenho um cromossomo, tá? Então aqui eu tenho um cromossomo duplicado. E aqui eu vou ter um cromossomo simples, ele não está duplicado. Aqui eu vou ter um cromossomo simples, ele não está duplicado. Tá bom? Ok, começa então a separação das cromátides e elas chegam aqui, ó, no polo oposto da célula. Uma vai para um lado, né? E algumas outras vão para o outro. Elas chegaram no polo oposto, eu inicio a última fase, que é a fase da telófase. Telo significa extremidade, final, finalização. Tá? Então, é nessa fase que os cromossomos chegam, né, aos polos opostos. E aí eu começo o processo de desespiralização. Eles começam a se desenrolar, tá bem? Formando novamente a cromatina, tá bom? Nessa última fase, tudo que sumiu ou tudo que ocorreu na prófase acontece ao contrário. Tudo que desintegrou lá
se forma novamente na telófase, tá bom? Então, tu tens, de novo, a reorganização da carioteca, tá? A eliminação das fibras do fuso, né? Elas desaparecem. E a célula, novamente, ela se reorganiza, tá bom? Aqui eu vou ter o processo chamado de citocinese. O que é a citocinese? É a separação em duas porções do citoplasma. Então, o citoplasma, né, ele se divide, parte fica para uma célula e parte fica para outra célula. Tá bom? Ok? Olha só, gente. Para terminar, a gente vai ter, ó, dois tipos de citocinese, tá? No caso, tu vai ter a centrípeta e você vai ter a centrífuga. Galera, a citocinese centrípeta, ela acontece de fora para dentro. Como assim, professora? Ao estrangulamento do citoplasma, tá? Ocorre um aperto de fora para dentro aqui, até que essa pontinha aqui se solte e se forme e se separe, né? Uma célula da outra. Já a centrífuga é quando esse movimento não é possível, por exemplo, numa célula vegetal. Não dá para fazer isso aqui. Por quê? Porque a parede celular é muito rígida. Então, esse estrangulamento aqui ele não seria possível. Então, para que isso ocorra na célula vegetal, a divisão ocorre de dentro para fora. Então, ocorre ali uma produção, tá, de bolsas enzimáticas vindas do complexo golgiense, certo? E aí, aquelas bolsas enzimáticas, elas vão rompendo toda, tá, a estrutura entre uma célula e outra, até que ela se separe totalmente. Tá bem? Então, a gente tem a divisão centrípeta e a divisão centrífuga. Galerinha, a gente vai encerrando por aqui. Na aula que vem, então, a gente vê meiose, tá? Que é também um meio de divisão celular. E a gente vai entender, basicamente, qual a sua função e a relação, né? A semelhança que ela tem com a mitose. Tchau, tchau. Até lá.